Aê! Estamos ao vivo para o Brasil, para o mundo, neste programa maravilhoso que eu coloco sempre na minha agenda de terça-feira, quarta, quinta, sexta. O dia que dá, eu venho aqui para conversar com meus convidados queridos. Hoje vamos falar sobre um cinema que eu adoro, com uma convidada super especial, que é muito amiga de vários amigos meus. Os meus amigos, que eu falo que eu sempre falei isso para todo mundo. Os meus amigos são no mínimo 20 anos mais velhos do que eu. Todos eles. Alguns são carecas, alguns são rabugentos. E ela conhece alguns desses, que são figuras muito engraçadas, que a galera conhece muito aí do universo do cinema. A galera que conhece esse backstage, né, do universo do cinema. E é uma honra receber uma mulher aqui no Dia Internacional da Mulher. Olha que bacana. As pessoas falam assim, não, você marcou com 2 mulheres no Dia Internacional da Mulher. Juro que não foi de propósito. Juro que não foi de propósito. Eu nem tinha me ligado. Exatamente, né? A gente ainda adiou, né? Era para ter sido na outra semana. Então eu falei, ó, não foi de propósito, mas como conspira o universo do cinema. Então, 2 mulheres receberemos hoje. Primeiro a Lívia, depois a Lorena. Vai ser muito, muito, muito legal. Lívia, eu vou te apresentar aqui com um textinho que eu fiz, que eu roubei de site, LinkedIn, Instagram, sei lá, essas coisas todas. Se tiver tudo errado, você briga comigo, dá chicotada que depois a gente, tá bom? E aí a gente começa o nosso papo. Nossa convidada de hoje, ela é bacharel em cinema e ela é chefe da divisão de cinema da Universidade Federal Fluminense, a UF, onde até ela se encontra neste exato momento, na calorenta Icaraí. Lívia Cabeira. Lívia, tudo bem com você, Lívia? Como é que você está? Tudo bem, estou tentando superar o calor, mas tudo bem. Mas dizem que o universo do cinema, o backstage do cinema, pelo menos tem um ar-condicionadozinho, né? Para dar aquela força, né? Conheci muita gente, Lívia, que ia para o cinema por causa do ar-condicionado. Muita gente. Aqui é bem comum, assim, a gente está, às vezes, passando ali pela bilheteria, né, do Cinearte UF, Sim. E alguém chegando, né, pleno janeiro, Rio de Janeiro, a pessoa chega e fala assim, me viu o ingresso para o cinema? Aí a bilheteira fala, então, o filme já começou faz uns 40 minutos, não tem importância, eu só quero ficar no ar-condicionado. Assim mesmo. Olha só, é verdade. Tem muito disso, cara, muito disso. Todas as minhas... meu passado é muito voltado a salas de exibição, né? Então, várias salas que eu já trabalhei, sempre tinha um ou outro que chegava atrasado, querendo só o fresquinho da sala, mas também é super legal. E essa sala da UF, eu vi renascendo, eu tive a honra de ver renascendo. É uma sala espetacular, muito bem cuidada por todos que passaram por aí. Então, vocês já estão de parabéns. Desde já. Eu vou babar ovo aqui a beça, porque eu adoro a sala da UF, adoro as pessoas que trabalham na UF. Acho que é uma sala muito importante para o cenário brasileiro, sempre com inovações, com coisas bem bacanas. E é um lugar onde eu me sinto muito bem. Todo cinéfilo se sente bem, Lívia? É que é um lugar especial. E isso daí, o Cinearte UF, com certeza, deixa sempre o nosso coração bem, bem quentinho. Seguinte, Lívia, eu queria saber como é que... Essa primeira pergunta é uma pergunta padrão que eu faço para todos os convidados. Eu queria saber como é que você entrou nesse universo do audiovisual. Eu sei que você tinha me falado que foi uma coisa meio assim, de repente aconteceu, meu Deus, estou indo, estou chegando. E quando é que você bateu no peito assim, falou, poxa, eu vou estudar cinema, vou trabalhar com cinema. Sua família também sempre te apoiou nas suas escolhas. Conta pra gente como é que foi o seu início, assim. Então, é uma trajetória bem, bem diversa, assim, né? Eu falei para Camacho, eu não me considero uma pessoa cinéfila, assim, eu nunca fui. Sim, ia ao cinema, via filmes e tal, mas, né, comparado aos meus colegas, né, que são Paulo Mata, Guilherme Tristão, Alex Vancelotti, Juliana, Joaquim, eu não sou uma cinéfila, eu não me considero uma cinéfila. Mas minha trajetória começa, eu sou de uma cidade interior de São Paulo, né, que chama Araraquara, e desde muito criança eu me envolvi muito com teatro, né, é uma cidade que tem uma trajetória muito grande nas artes cênicas, assim, né, para citar um exemplo bastante conhecido, o José Celso Martins Corrêa, por exemplo, nascido lá,
nascido e criado, e os irmãos dele, que também tem uma trajetória nas artes. E eu comecei com teatro, né? Eu comecei sendo atriz, sei lá, com 10 anos, não sei, uma coisa meio, uma brincadeira, assim, e comecei a gostar demais disso, né? Comecei a fazer espetáculos, coisas mais sérias, comecei a mexer com produção, né? Principalmente na prefeitura mesmo, na Secretaria de Cultura da cidade, eu vivi, assim, a minha adolescência e início da juventude, um boom cultural na cidade, assim, que foi com a criação de uma pasta de cultura na cidade e a ida de um Sesc, né, a inauguração do Sesc, né, claro que é um marco, assim. E aí eu comecei a fazer isso e tal, comecei a me profissionalizar com isso, e aí eu tinha um amigo que fazia teatro comigo, Fernando Schmidt, que é um cara que gostava muito de escrever roteiro, tinha várias ideias e tal, e a gente resolveu fazer um filme juntos, né, um curta, em 2005, eu acho. E aí eu gostei muito da experiência, a gente fez, né, um curta chamado O Melhor Sorriso de Getúlio. E a gente fez, foi bacana. Aí esse filme a gente acabou indo por causa, não que ele tenha sido selecionado, mas por causa dele, de conversas, a gente acabou indo parar no primeiro festival de cinema de Paulínia, em São Paulo, quando eles inauguraram aquele polo cinematográfico, aquela coisa maluca que eles fizeram lá, que é incrível e que hoje em dia, infelizmente, está parado, né? Mas a gente foi na inauguração e tal, no primeiro festival. Eu me lembro que o filme que ganhou o festival foi Encarnação do Demônio, do Zé do Caixão. E, enfim, eu comecei a ficar muito interessada com essa coisa dos bastidores do cinema, assim, né? Aí naquele mesmo período, a Mônica Palazzo, que é uma diretora de arte importante, né, no cinema brasileiro, ela também é de lá, de Araraquara, ela foi fazer um curta em película, que o que a gente tinha feito já era digital, né? Mas ela foi fazer um em película e eu fiquei encantada, eu fiquei louca com aquilo. Eu falei, não, eu já fazia faculdade, né? Eu fazia ciências sociais. Eu falei, não, eu vou fazer outra faculdade, e foi isso. Eu prestei vestibular para cinema em várias instituições e passei na UF, né? Aí eu falei, não, eu vou para lá e tal. Eu já era funcionária pública, né, na época da Universidade Federal de São Carlos, que é ali do lado. Eu pedi a redistribuição e vim para a UF trabalhar no gabinete do reitor. Aqui na UF vim redistribuída, mas ao mesmo tempo vim fazer a faculdade. Então eu juntei o melhor dos mundos, né? Eu vim trabalhando e fazendo a faculdade ao mesmo tempo, na mesma instituição, assim. Só que quando eu cheguei aqui, em 2011, o cinema estava fechado, o Cinearte UF. Né? Eu cheguei a entrar no Cinearte UF uma vez, fazendo turismo em Niterói. Eu cheguei a entrar, mas eu não me lembro bem como é que ele era, a versão antiga dele. Assim, eu realmente não me recordo. Também entrei no Cine Caraí, que é o cinema que tem em frente, né? Daqui do Cinearte UF. E foi isso. E aí, quando eu cheguei, o Cinearte UF estava nessa grande reforma que ele passou, né? Ficou, acho que uns 5 anos, mais ou menos, fechado. E fez essa grande reforma. E aí, aquela coisa, né, do curso de cinema, todo mundo, gente, quando que o cinema vai abrir? E o pessoal contando várias histórias, e era isso, né, você vai ter aula com os grandes mestres, Tuírico, João Luiz, e todo mundo fala, João Luiz, né, que é um querido, todo mundo adora, e contando das histórias, e você fala, gente, preciso entrar nesse cinema e tal. E eu tinha um certo privilégio, porque eu trabalhava no gabinete do reitor, então, de vez em quando, eu dava uma assessorada em reuniões de obras, essas coisas, então eu ia visitar a obra do Cinearte UF, às vezes, assim, do Centro de Artes da UF como um todo, né? E aí, enfim, eu comecei a conhecer assim, então, beleza, em 2014 o cinema reabre, né, para o público, incrível, tudo né, do melhor, assim, muito, né, e aí temos que louvar aí o trabalho dessa equipe que está lá há muitos anos, né, que é o Paulo, o Alex, a Ju e o Guilherme, que brigaram muito para manter, né, essa qualidade. E, inclusive, quando eu me lembro muito de um questionamento, né, eles compraram, né,
projetor de 35 milímetros novo, um dos últimos a serem fabricados pela Cinemecânica, assim, que é uma fábrica italiana. E eu lembro do pessoal administrativo aqui do lado, falava assim, pô, por que vai comprar um projetor de 35? Ninguém usa mais isso, que não sei o que e tal. E eles defendendo isso, colocando a cara a tapa e tal. E foi isso. E aí, nesse meio do caminho, eu também me formei, né, em cinema. Comecei um mestrado também em cinema, aqui no PPG-Cine, né, que é o programa de pós-graduação em cinema e audiovisual, em 2017. E aí veio esse convite para integrar a equipe do Centro de Artes da UF, né? Eu já tinha manifestado interesse de ir para lá, mas é bastante difícil, essa né, política de redistribuição, né, de cargos e tal, é bem complicada. Mas é isso, eu fui tentando construir essa trajetória de ir para lá e tal, e aí com a iminência de bastante gente aposentando, inclusive o Guilherme aposentou, né? Guilherme Cristão, e o Paulo está aí em vias de se aposentar, mas a gente está fazendo de tudo para isso, isso não acontecer. Mas, enfim, eu recebi esse convite e fui para lá. E estou aí desde 2018 aprendendo, né, esse universo vasto que é a Cinearte UF, que tem 53 anos. Então tem muita história, então eu aprendo muito com eles, assim, estou vivendo essa coisa eu já tenho mais essa experiência mais administrativa, mais burocrata, mas essa coisa da programação, eu tenho aprendido muito com eles, né? Então, estou aí seguindo nesse universo aí de programar e pensar em políticas, né, públicas, assim, de acesso e, enfim, essa conversa. E o fazer filme foi ficando, de vez em quando ele acontece, mas é menos, assim, hoje em dia, né? Eu tenho me envolvido muito mais com essa questão da programação e da pesquisa mesmo do cinema. Show de bola, show de bola. Mandar um beijo para o meu amigo João Luiz Vieira, querido professor. Realmente, o João é um cara excepcional. A UF tem muita sorte de ter o João aí como professor. Ele é inspirador, inspirador. Grande professor João. Esteve aqui com a gente também. Ficamos papeando quase 2 horas aqui, conversando. Os alunos dele todos entraram aqui. Foi uma loucura, foi muito divertido. O grande professor João Luiz, uma figuraça que eu encontrava sempre lá no Reserva Cultural Niterói. Grande professor João Luiz. Eu queria ter tido aula com o professor João Luiz Vieira. Ia ser uma grande honra. Mas o meu campo era exatas, gente. Então, era complicado eu ter aula com o professor João, mas tá tranquilo. Grande professor João, meus amigos Paulo Mata, Tristão aí que você citou, queridos. Tristão tá na UF desde 1923, mais ou menos, assim. Eu falei para ele que ele ia ter a estátua, para ele e para Paulo Mata. O Paulo Mata, ele quer dar aquela descansada. Já tá cansado já, o menino. O menino já tá cansado. Olha só, Olivia, seguinte. Olha quem tá aqui, ó. Quem aí a figura. Olha quem apareceu. Ele que tem essa fotinho. Ele tem essa fotinho do Machu Picchu, Olivia. Olha lá. Ele lá em Machu Picchu, olha lá. Tristão, o rabugento em Machu Picchu, meu querido amigo. Tristão, eu acabei de falar que você nasceu em 1923, ó. Viu só como te adoro, meu querido amigo? Beijo pra você. Olivia, é o seguinte. O Cinearte UF, ele sempre foi palco de uma seleção maravilhosa de filmes, né? E tudo mais. Qual é a ideia daqui para frente para o Cinearte UF? É continuar nessa pegada, pensar muito no cenário independente, festivais universitários, ou ainda há oportunidade de um ou outro blockbuster pintar por aí? O que você está pensando nesse campo programático do Cinearte UF? Olha, nunca, né, como a gente sempre diz, nunca diz que dessa água não bebereis, porque vai que bebereis, né? Mas, não, a gente tem, né, esse perfil de programação mais independente, com certeza, assim. Também porque eu acho que programar também é pensar num contexto também, né, onde a gente está inserido, né? A gente está dentro de uma universidade, a gente é um cinema que, assim, querendo ou não depende totalmente de arrecadação e bilheteria. A gente tem, né, uma estrutura, uma infraestrutura por trás aí que é maravilhosa.
A gente está inserido numa cidade de médio porte, muito próximo do Rio, e com grupos de cinema mais estruturados aqui, né, na vizinhança, e que muitas vezes privilegiam os blockbusters. Então, assim, a gente só tem uma sala, né, e um universo enorme de filmes para escolher, né? Toda segunda-feira é um dilema, assim, né? O que a gente vai colocar? A gente discute, senta, conversa, né? Enfim, eu acho que é isso, assim, a gente tenta trazer essa programação bastante diversa, respeitando, assim, onde a gente está, o lugar que a gente está, né? E, assim, nosso lema maior, assim, de valorização do cinema brasileiro independente, assim, né? A gente procura dar muito espaço, assim, para os filmes brasileiros, e olhar o vizinho mesmo, para tentar trazer essa programação alternativa. Então, acho que é isso, assim, acho que a nossa programação geral é pautada um pouco nesse perfil, e acho que ela se mantém, assim, né, dentro da minha proposta, ela segue muito meus ensinamentos que eu recebi desse pessoal todo que a gente já citou, assim, acho que a gente mantém isso, sem dúvida, mas não por isso, de vez em quando, não programamos um blockbuster ou, enfim, alguma homenagem, alguma coisa, né, diferente e tal. A gente também recebe muitos festivais, assim, braços de festivais, festivais inteiros, uma mostra ou outra e tal, a gente tem recebido bastante. Acho que muito por conta desse investimento forte que a Prefeitura de Niterói tem feito no audiovisual, né, os editais. Então, acaba que muita coisa é oferecida aqui para a gente, né? A gente receber, e é bem bacana, a gente tem recebido coisas bem legais, né? A gente está sempre aberto aí a uma pré-estreia, um filme de um ex-aluno que, não, vamos fazer, é uma coisa bacana, tem uma tem uma história com essa sala, a pessoa sempre tem uma história com essa sala, né? Tipo, tem essa coisa da memória e da afetividade. Isso é muito importante para a gente, então a gente traz também, a gente tenta ir encaixando dentro dessa nossa única sala com milhões de filmes, tentar fazer esse equilíbrio, né, de programação. E também pensando em umas novidades, assim, né, que a gente já vinha pensando, né, antes da pandemia, que são coisas, acho que eu posso até falar que a gente está se ajeitando, acho que isso a gente já deve começar assim que possível, que é fazer uma espécie de Cinematerna com outro nome, porque, enfim, Cinematerna é uma empresa, né, hoje em dia, então a gente precisa pensar no outro nome, mas a proposta é essa, para você receber essa programação, que é um pedido, uma demanda do nosso público, assim, e a gente escuta muito o público, né? A gente tem canais aí muito fáceis de conversa, é uma demanda, é uma coisa relativamente fácil para a gente fazer, a gente andou tomando umas providências aí que precisava para poder fazer, e é isso, e pensar numa renovação, assim, de cineclubes, né, que a gente recebe uma vez por mês, é isso, tentar, a gente também tem pensado muito em maneiras de formação, de pensar a formação de público, assim, pegando do público mais infantil, que é um público que a gente não acessa tanto, assim, né? Isso é até um lado crítico um pouco que a gente sabe que a gente precisa ter, né? A gente precisa tentar fazer essa coisa da formação do público, chegar ao público infantil e jovem, né? A gente tem essa crítica, assumir a culpa, temos conversado bastante sobre isso e verificado maneiras de a gente conseguir melhorar nesse ponto, assim. Acho que é um pouco por aí, assim, mas que é o que a gente tem pensado em termos de novidade, assim, para nossa reabertura, né? Porque estamos aí há quase 2 anos fechados, mas em vias de reabrir, estamos ajeitando umas coisinhas aqui e já vamos anunciar a reabertura finalmente. Show de bola. Foi mal, deu uma caidinha aqui, mas voltei. A minha internet está um pouco instável. Mas bacana, legal todos esses movimentos que vocês estão fazendo, que vocês querem fazer, isso aí mesmo. Eu acho que esse é o caminho. E as salas de cinema, que eu sempre falo aqui, Lívia, para a galera até que é estudante, sempre está acompanhando a gente,
as salas de cinemas vão ter que fazer coisas diferentes, né? Trazer elementos novos. Exibir um filme somente não vai adiantar, né? Tem que ter alguma coisa, um debate, né? Fazer uma coisa diferente. O Cinema Terna aí, que é um projeto que vem caminhando já há algum tempo, né? Vocês vão fazer uma adaptação ou qualquer coisa parecida com outro nome, mas é muito bacana também. Tem outras boas ideias também. Show de bola, acho que esse é o caminho. Não esperava nada menos do que esta sala maravilhosa já proporcionou. Eu tenho até a carteirinha do Cinearte UF, que Paulo Mata me arranjou a carteirinha aqui, assim, eu tô até uma foto assim, ó, na carteirinha, a foto de cinéfilo, quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Ai, 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 show de bola. Seguinte, Olivia, olha só, queria saber de você uma coisa. Você falou que não é muito cinéfilo. Não tem problema. Não, tem gente que trabalha com cinema que não é cinéfilo, não tem problema. Mas eu queria saber de você uma questão. Tem muitos diretores de cinema aqui no Brasil e fora do Brasil que eles não assistem a filmes, né? Não chega nem o ponto cinéfilo até é bem distante deles. Eles não assistem a filmes, não gostam, não gostam. Eles buscam talvez suas inspirações livem em outras artes, até na pintura, sabe, no teatro é mais próximo, mas na pintura, na fotografia, em algum outro campo, né? E eu queria saber de você. Você acha que para fazer filmes a pessoa precisa ser cinéfila ou ela precisa ver muitos filmes ou não é necessário? O que você acha? Eu não sei se ser cinéfila seria o caso, assim. Porque, eu não sei, eu acho que a cinefilia, eu entendo assim, é uma questão de até, não só de assistir muitos filmes, mas uma questão de organização, né? Das coisas que você assiste, assim. Por exemplo, eu até vejo bastante coisa, assim, sei lá, se eu comparar com o meu círculo de amizades, assim, dos amigos, né? O tanto de filme que eu vejo que eles veem, eu vejo bastante filme. Mas, assim, eu vejo de uma maneira completamente desorganizada. Então, assim, eu acho que a cinefilia tem essa coisa da organização, assim, né? Eu fico sempre muito admirada, por exemplo, quando o pessoal chega no final do ano, no começo do ano, e começa a fazer aquelas listas, meus melhores 10 filmes, sabe? Eu jamais seria capaz de fazer isso, porque eu não sei o que eu vi, quando eu vi, e eu não saberia organizar isso, por exemplo, entendeu? As pessoas criam métodos, né, de organizar isso, e conseguem pensar, e, por exemplo, são capazes de falar, né, da filmografia de um cineasta específico, por exemplo. Então, eu acho que passa um pouco por aí, assim, sabe? E eu não acredito, por exemplo, que para fazer um filme, um bom filme, enfim, não vou nem entrar no mérito do bom ou não, mas enfim, para fazer um filme a pessoa precisa ser cinéfila nesse ponto organizado, assim, entendeu? De conseguir. Mas acho difícil a pessoa conseguir fazer um filme sem ver filmes, assim, acho bem esquisito, assim. Entendo a pessoa ter uma inspiração em, sei lá, quadros, obras de arte, pintura, fotografia, teatro, etc. Acho super ok, acho até bem interessante isso, assim. Mas realmente fazer filme sem ver filme é meio bem difícil. Até porque conforme você vai construindo, né, a decupagem na tua cabeça, assim, você precisa ter a referência imagética disso. Se é possível que a câmera faça esse movimento que você está pensando. Enfim, você precisa ter uma referência. E onde você vai buscar isso, né? Não vai ser na sua imaginação apenas, né? Mas vou te falar, olha, eu conheço muita história. Eu sou tipo o Carlos Alberto de Nóbrega, Lívia. Carlos Alberto, conheço muita história, conheço muita gente. Tem muita gente. Tem muita gente famosa ainda. Muita gente famosa. Eu vou contar um segredo. O segredo é que eu já contei aqui em todas as edições praticamente deste programa, eu conto essa história. Não é que eu sou uma pessoa polêmica, longe disso, mas eu falo as verdades da vida. Eu sou uma pessoa que fala as verdades da vida. Eu fugia de várias pessoas durante as festas de festivais, não só aqui no Rio, em outros lugares. Porque eu não consigo conversar com uma pessoa que, tipo, fala do cinema de uma forma assim, sabe? Que eu não consigo entender. Eu falei, caramba, não é possível. Aí tu vê assim, a pessoa fez aquele filme. Eu falei, pô, não pode ser ele que fez aquele filme. Não é impossível. Cheio de referência ali, não sei o quê. Eu não sei, eu tenho minhas teorias por umas coisas aí. Eu gosto de pensar em umas teorias da conspiração às vezes, mas eu fico um pouco assustado às vezes quando a pessoa fala que bate no peito e fala, não vejo o filme, não. Nem prestigiar o filme do amigo, né? Pô, né? Todo mundo é um grupo ali, né? Uma rede ali de cineastas. Pô, a gente já tem tanta dificuldade de fazer um filme no Brasil. Prestigiar, poxa. Ver filme, sim, o pessoal. Eu falo pro pessoal, os diretores, pô, vocês fazem um filme, tem que ver o filme, né? Pelo menos alguma coisa, precisa ver tudo. Precisa ser que nem o Tristão, tem 500 filmes por mês aí.
mas, poxa, né? Tem que ver um pouquinho. É o que eu acho. É o que eu acho. É tudo o que eu acho. Mas, Olívio, é o seguinte, eu queria saber de você outra coisa. A gente sabe que a maior parte do lucro das salas vem do milho, né? Pensando nas salas geral, falando da UF necessariamente, pensando de uma maneira geral, né? E os cinemas, muitos deles, vendem aqueles preços, aqueles pipocas, né? Com aqueles preços exorbitantes, né? Limitando bastante a ida de muitas pessoas para assistir um filme numa tarde qualquer. É muito caro, na minha opinião, Lívia, ir no cinema hoje, né? Você vai com sua esposa, com seu namorado, e você gasta uma nota de dinheiro, tem estacionamento, o ingresso, vai comer alguma coisa, etc e tal. Mas eu queria saber de você, Lívia. Você como consumidora de cinema, tira fora o Cinearte UF, quando você quer ver um filme em uma outra sala, você acha que o cinema no Brasil é um programa caro? Ir ao cinema é caro no Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que é uma programação, é um programa caro, assim. Eu acho que já temos esse problema da quantidade de salas de cinema hoje em dia, né? Pensando hoje em dia. A gente sabe que ao longo da história isso teve variações, né? De ter um número de salas surpreendente, assim, quem estuda, o João, né? Por exemplo, o João Luiz, que é um grande conhecedor das salas desse, né? Ele chama, ele tem um termo, né? Que a gente tem lá no programa de pós-graduação, a gente tem tentado institucionalizar isso, né? Enquanto, né, aquela coisa acadêmica e tal, que é história, aquele que é um termo que ele inventou, histórias de cinema, tudo minúsculo, que é para tratar dessas histórias de salas de cinema, assim, né? E aí, como ele é um grande apaixonado, ele deixa todo mundo apaixonado, então agora, eu, particularmente, toda vez que eu vou para alguma cidade visitar, viajar, sei lá, eu vou procurar sala de cinema. E eu tiro foto e mando para ele. Salas de cinema que funcionam e que não funcionam mais. Assim. É um hobby, já virou um hobby. Assim. Acho que de muitos, acho que fazem isso. Ele fica cheio de foto de sala. Assim. Mas isso para dizer que né, a gente teve grandes momentos da história do cinema com quantidade de salas enormes espalhadas pela cidade, mas que mesmo nesse período, alguns locais, né, não têm acesso, né? A gente tem gerações de salas de pessoas e de cidades que nunca tiveram acesso ao cinema, assim, né? E hoje isso tem diminuído muito, né? E o preço está cada vez mais complicado, e acho que muito por conta desse processo do multiplex, né, da compra dessas grandes cadeias, a maioria de multinacionais, assim, que compram, né, essas salas, transformam em multiplex, tem se tornado uma coisa bastante cara mesmo. Não, assim, é uma coisa cara, né? Por exemplo, gasta muita energia, por exemplo, e energia está bem cara nesse país. Aliás, o que não está caro nesse país, não é mesmo? Mas, assim, energia está muito cara e tem um gasto, assim, né? E essa dificuldade, essa competição maluca que a gente está tendo com o streaming e tal. Mas eu acho que tem muitos fatores, assim, que impactam isso, sabe? A cidade, a cultura das pessoas mesmo de ir ao cinema, de procurar coisas, vamos dizer assim, diferentes para acessar, o custo, né? Disso, mas aí tem esses processos econômicos que estão por trás aí de tudo, então é bem complexo, mas eu acredito que sim, é uma coisa muito cara ir ao cinema, assim. Ainda mais se você vai com uma família, com pipoca e etc. Né? E que você está num lugar que não tem o privilégio que a gente tem de ter uma sala de cinema a um preço acessível, como é o Cinearte UF, ou de estar numa cidade, por exemplo, como o Rio de Janeiro, que a gente tem aí um CCBB, uma Caixa Cultural, enfim, festivais espalhados, assim, né? É complexo pra caramba. Eu tenho uma conta, o Tristão deve saber dessa minha... Eu não sei se eu conversei com ele já sobre essa teoria da conta de quanto custa uma sessão de cinema para o cinema. Você tem que levar em conta várias questões, é um processo matemático bem complicado. Tem alguns exibidores pelo Brasil que meio que se baseiam nisso. É muito caro, não sei o quê, papapá. Mas se você for botar no papel a questão de quanto você gasta ali, né, no ar-condicionado, a lâmpada do projetor, o próprio projetor, a luz, etc e tal, eu acho que muitos cinemas não sabem, mais ou menos matematicamente, quanto é que vale uma sessão da sua sala, né? Então, quando essa informação ela não existe, né,
Eu tô no campo do achismo, do que eu escuto, do que eu vi. Eu acho que fica muito complicado até modelar políticas de preços, né? Ah, não, vamos fazer o preço ali, mas só naquele básico, né? Ah, não, segunda-feira é mais barato, não sei o quê, papapá. Só que muitas dessas ações acabam valendo muito a pena, né? Dependendo da sala de cinema que você tem. Fora que tem muito cinema que não conhece o seu próprio público, o que eu acho a coisa mais bizarra do planeta Terra. Uma coisa mais bizarra, o que eu estou falando aí, é verdade. É, e tem essa questão também do muito cinema não conhece o seu próprio público, né? Então fica muito complicado, né? Fora essa questão também que você falou, não tem uma iniciativa pública, né, para ajudar as salas de cinema, né? Às vezes para poder ajudar ali no final do mês, né? Ter ali um rendimento, algum repasse, alguma coisa assim. Já teve questões de projetor, alguns projetores foram distribuídos e tal, por meio de ações não só da prefeitura, mas também estaduais e federais. Mas ainda falta muito, né? Falta muito. Vamos ver aí quando o próximo governo entrar aí, vai entrar, tomara logo, Jesus, ao Senhor, obrigado, Senhor, por favor, entre logo, para que as coisas, ver se as coisas comecem a voltar para os trilhos também. E tenham mais incentivos. O mercado exibidor sofreu muito, né, Lívia? Muito. Foi uma pancada muito forte, assim. Eu falo que foi um pugilista, tipo aqueles filmes que a gente vê de boxe, assim, é o Rock Balboa ali que está sobrevivendo no... Porque foram duas pancadas, né? O avanço dos streams de maneira sinistra, assim, nunca vi um negócio desse. Tudo começou a alinhar, começou a aparecer de repente, e a pandemia, né? Então, muita sala fechou e eu não sei direito como é que vai ser no final do ano, sempre vai ter uma conta um pouco negativa, né? Mas fala aí, você quer completar? Eu ia falar que essa coisa que você estava falando do cálculo e tal, acho que faz muito sentido, assim, principalmente porque é isso, sabe? Por exemplo, uma rede, né? Não vou citar nomes aqui, mas uma rede, de uma grande rede de salas de cinema, né? Isso já, como é que fala, cai por terra quando você pensa que o cara tem um preço tabelado, entendeu? Então, assim, ele tem salas de cinema em cidades que, com certeza, tem um lucro, né? Lá em cima, e salas de cinema que talvez ele não tenha tanto retorno assim e tal. E que, claro, que pelo minimamente ele se paga, senão ele não ia manter aquela sala aberta, né? E contratando gente, etc e tal. Mas é isso, assim, sabe? Não tem, ele tabela o negócio. Isso é muita coisa dessa internacionalização, dessa coisa do multinacional, né? É isso, né? É muito fator que envolve, assim, essa conta, né? Essa matemática. Assim. Fora o modo de pensar, né? Tem o modo de pensar brasileiro e o modo de pensar estrangeiro também em relação ao negócio do cinema, o que é extremamente complicado e muito diferente, né? Muito diferente. Não vamos citar nomes aqui, mas é muito diferente a maneira como se pensa, né? O negócio cinema é complicado. Eu fico muito triste às vezes, sabe, Lívia? Quando eu entro no cinema, eu vejo que o cinema está triste. Eu acho que a sala de cinema tem sentimento, sabe? Nós cinéfilos, nós amantes do cinema, né? Tem gente que não gosta de usar o termo cinéfilo, que é muito chique, não. Vamos falar amantes do cinema. A gente que gosta de ir numa sala de cinema, não só por causa do ar-condicionado, mas né, de ver ali um filme e tal. A gente sente quando a sala está triste, quando a sala não está triste. E ultimamente eu tenho visto muitas salas tristes. Muitas salas tristes. Vamos ver se a gente consegue animar essas salas aí. Que também que essas salas venham com programações interessantes e que todos os programadores, não só os programadores curadores, né, que são os que eu mais gosto, vocês da UF, entre outras salas maravilhosas, mas também o programador sapatênis, que eu falo, que é o pessoal que bota aquela roupa bacana, né? Bota aquela manguinha aqui, aquela camisa bacana, botou o sapatênis, aquela planilha Excel show de bola, entendeu? Todo mundo tem que cooperar para que as coisas andem, porque eu acho que um cinema dando certo, todo mundo também pode pegar o rabo aí do foguete para poder fazer o mercado andar e acelerar. Não dá para ficar dependendo toda hora de um ou dois filmes, né? Tem que fazer a coisa andar bem. Olivia, seguinte, queria falar com você sobre um filme. Não sei se você viu esse filme, mas talvez você já tenha ouvido falar. Tristão com certeza já ouviu falar, que é o Cinderela Baiana. Você já ouviu falar desse filme, Lívia? Já ouvi falar. É um então, o Cinderela Baiana é um clássico do cinema brasileiro, por que não? Um filme aclamado por sua ruindade, sua falta de técnica, beirando ao bizarro em 99,9999999% do seu tempo. Mas eu queria saber de você, Lívia. Na sua opinião, existe filme ruim? Ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Não, acho que
Eu acho que cada filme chega de forma diferente, com certeza, assim, né? Nas nossas discussões das segundas-feiras, aquela que eu queria transmitir, né? Que eu sempre falo que eu fico... Você tem que fazer um podcast, Lívia. Você tem que o fazer podcast, um Guilherme, podcast. Segunda na UF. segunda na UF, Guilherme, Alex e Paulo discutindo se o filme é bom, se o filme é ruim, né? É isso, né? A forma como o filme chega em cada um mesmo. Acho que isso é disparado um fator, acho que o fator mais importante, assim. Mas eu não diria que não existe filme ruim, existe, né? Existe filme que vira, como é que fala? Uma bagunça, tem inúmeros problemas técnicos que a fruição fica, a fruição do que interrompe, né? Tipo, fica aquele mix de sentimento. Mas é isso, o filme sempre pode ser ressignificado, né? Ele é ruim quando lança sei lá, quando lançou, mas depois o processo histórico dos caras, o bagulho fica uma coisa tipo Cinderela Baiana, é um clássico hoje, assim, né? Né? Ele é ruim, né? Foi considerado ruim, muita gente péssimo, não sei o quê, eu acho ruim, mas assim, não, é inegável, ele é lembrado, né? Ele é um filme lembrado. Acho que é muito pior quando o filme é completamente esquecido e, sei lá, um filme que tecnicamente pode ser muito bom, né? Assim, bem feito e tal, dentro das normas, né? Da regra do cinema e tal, mas que é um filme que ninguém vai lembrar depois, assim, né? Então, sei lá, eu acho que isso é tão relativo, então não sei, assim. Mas eu acho que tem filme ruim, sim, tem filme ruim, sim. Tem filme, eu também acho que tem filme ruim, sim. Ele Nicolas só não Cage, é ruim então. para sempre, às vezes. Ele só não é ruim para sempre. É verdade. O grande diretor Paul Verhoeven, ele tem muitos filmes que depois viraram clássicos. Que na época o pessoal meteu mais e falou: não, esse filme é ruim, não sei o quê. O Tropas Estelares hoje é um. Vai falar do Tropas Estelares, é um filmaço. E eu sempre achei o Tropas Estelares legal. E o Showgirls também, que é um filme extremamente polêmico, mas que na época, pô, caramba, foi uma coisa assim, críticas e críticas negativas, e hoje em dia é um filme que o pessoal já consegue interpretar de uma outra forma. Então existe isso sim. Só alguns filmes do Nicolas Cage, sabe, Lívia, que é complicado, que eu tava vendo aqui, eu tenho muitas anotações, sabe, Lívia, umas anotações desgovernadas. Já que eu nunca usei sapatênis e mexi no Excel, então eu tenho umas anotações um pouco desgovernadas. Mas eu acho que o Cinearte UF nunca exibiu um filme do Nicolas Cage. Eu acho que nunca exibiu. Isso daí é para puxar na memória de Alex, de Guilherme, de Paulo, ó. Eu acho que nunca exibiu um filme de Nicolas Cage, ó. Alex certamente saberia dizer isso, assim, com eu tô falando, convicção. Não, nessa nova fase depois da reforma do cinema, do cinearte, eu acho que não exibiu um filme do Nicolas Cage. Olha que cinema maravilhoso. Olha que cinema maravilhoso. Olha só que cinema maravilhoso. Mas quem sabe algum dia, né? O Pig, o último filme do Nicolas Cage, esse merecia. Exibiu o quê? O de Las Vegas? Pô, mas exibiu lá em 90 e pouco, né, Cristão? Eu tinha 7 anos de idade quando vocês exibiram o Despedido em Las Vegas, né? Falando agora da nova geração, da nova geração, não. Dessa nova parte agora do já reformado. Pós-reforma. Isso, pós-reforma. Pós-2014. Mas o Pig seria uma. Ele botou aqui o Despedido. Deve ter exibido o Despedido em Las Vegas lá na época, né? O Cristão falando, pode ser, viu? Não exibiu nenhum filme do Nicolas Cage. Muito bem, vocês são muito feras. Olivia, eu queria saber de você uma coisa. No Brasil existe a tal da lei do curta. Não sei se você já ouviu falar dessa lei do curta, que essa é uma lenda, esse negócio da lei do curta é uma grande lenda, mas que não é lenda, ela existe mesmo. Ela existe. Ela existe, só que os cinemas eles fingem que ela não existe. A lei do curta está aqui, o mercado exibidor corre para o outro lado. Ela vai para o outro lado, o mercado exibidor para lá. O pessoal até engasga quando vai falar da lei do curta, porque é uma coisa assim, para o exibidor, um negócio terrível. Por quê? Porque rouba tempo de tela, e etc e tal, cada um tem o seu ponto de vista. Eu recebi aqui vários programadores de cinema, de várias redes de cinema, cada um deu o seu argumento e etc e tal. E eu queria saber de você, como espectadora, Olivia, você acha que há espaço para curtas-metragens nacionais antes dos longas-metragens estrangeiros nos cinemas? O que você acha? Olha, eu como espectador, eu ia adorar, assim, porque é um universo que eu particularmente estou descobrindo mais agora, assim, os curtas, né? Tenho tentado assistir mais, assim, tenho
Tenho, por exemplo, quando, né, nesse período de pandemia, aí, nesses 2 anos, né, que a gente teve acesso a vários festivais online e tal, eu super privilegiava os curtas, assim, eu estava vendo muita coisa e tal. E eu acho tão bacana esse formato de passar um curta e um longa depois. O formato, por exemplo, que Guilherme mesmo é o cara que programa isso, né, no Festival do Rio e tal, eu acho super legal, assim. E quando casam, né, um com o outro, assim, é sensacional, assim. Eu sou super a favor, assim. Entendo que, por exemplo, para a gente, que só tem uma sala, se a gente tivesse que fazer isso, né, obrigatoriamente, né, apesar dessa contradição dessa lei, se a gente tivesse que fazer isso, a gente ia, sei lá, a gente ia ter muito problema, assim, muito problema. Mas é uma coisa muito bacana, assim. E já, né, vou dar um spoiler por aqui, assim, a gente tem pensado nisso um pouco, sobre, não, claro, né, seguir a lei conforme ela. A gente tem pensado um pouco nisso, nessa coisa de abrir espaço para mais, né? Abrir mais espaço para curtas e tal. Não só os curtas que vêm em festivais, assim, né? Mas de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, corriqueira ou, sei lá, livre, como é feita a programação normal, né? Nossa, assim, do dia a dia, vamos dizer assim. A gente tem pensado nisso, a gente tem discutido também bastante nessa coisa de formação de público e plateia e tal, a gente tem pensado, assim, é uma coisa que tem sido alvo de discussões entre a gente, assim. Entendi. Acho muito bacana da parte de vocês, eu acho super. E olha só, uma sugestão. Não vai ser complicado, vai ser divertido, vai ser prazeroso. Todo problema, nesse caso, não é um problema. Na verdade, é um pequeno obstáculo que é ali programático, né? Questão de tempo mesmo, né? Tenho certeza. Vocês acho que vão conseguir fazer uma coisa bem bacana, porque vocês têm mentes pensantes, né? Que conhecem muito bem o cinema, conhecem muitos filmes, né? Vocês estão numa universidade que talvez mais gera profissionais competentes para o mercado cinematográfico brasileiro, talvez disparado, né? Até meu amigo, grande amigo Xu Shen, formado aí na UF, vai lançar aí o filme aí em breve, mais um filme, Grande Xu, talvez o mais famoso dos alunos daí da UF, aí pelo menos nessa parte de assim, direção, grande Xu Shen, direto de Taiwan para o Brasil, meu querido amigo. Mas, poxa, tomara que vocês consigam fazer alguma coisa aí nesse sentido, Lívia. Estou torcendo e irei sentar aí na minha cadeirinha aí, que eu tenho uma cadeirinha. Eu tenho uma cadeira certa em cada cinema, sabe, Lívia? Eu sou chato. Então eu tenho uma cadeira certa em cada cinema. O da UFA eu esqueci que foi a minha cadeira. Mas é na direita, olhando da direita para a esquerda. Alô, oi, caí, voltei. Oi. Deixa eu dar boa noite aqui pro Alisson. Oi, Ali, tudo bem, meu querido amigo? Ó, tô quase comprando a Carta Capital lá para ver teu artigo lá, cara, que eu vim. Quero ler lá o que você escreveu, hein? Eu vi lá que você postou. Beijo para você, querido Ali. Olivia, seguinte, eu queria saber de você uma coisa. Esse é um assunto esse agora é um assunto um pouco delicado. Tem muitos festivais de cinema, e até um assunto recente, né? Tem muitos festivais de cinema que estão meio que banindo os filmes russos do seu catálogo, da sua seleção. Se eu não me engano, só o Festival de Veneza não vai fazer isso. Queria saber o que você acha sobre isso. Eu sei que é um assunto um pouco complexo para a gente falar, mas eu acho que é importante, porque mexe com a filmografia de todo um lugar e tudo mais. Eu tenho, assim, eu vou até dar o meu depoimento pessoal aqui. Eu tenho quase certeza que a maioria desses cineastas russos, eles com certeza não são a favor do governo do Putin. Eu tenho quase certeza, eu tenho que acreditar nisso, entendeu? Eu tenho que acreditar nisso. Queria saber de você a sua opinião sobre isso, Lívia. O que você acha? Você acha que é muito complexa essa situação? Tem festival que está barrando, tem festival que não está, mas a maioria está barrando. O que você acha sobre isso, Lívia? Eu acho completamente esquizofrênico, eu acho uma coisa maluca. Porque é isso, né? Tipo, a arte está aí para questionar, entendeu? E para trazer. Primeiro, porque é isso, né? Assim, já parte do pressuposto de que há um vilão e há um herói, né? Nessa guerra, vamos dizer assim, né? É uma guerra, né? Nessa guerra, há um vilão e há um herói, assim. Já, sabe, para uma pessoa que minimamente séria, né, que tem um pensamento um pouco mais crítico, já entende que não, né? Tem muito interesse por trás disso, assim, né?
e banir os filmes russos, porque os russos, né, assim, né, é muito louco, né? Mas é isso, né? Assim, a cultura de um país, né? E a cultura de país, como eu falo, ela, ela dialoga, né, com N Não, e situações, não ela necessariamente. questiona, às vezes, né? Ela também questiona que até as coisas ruins que acontecem no próprio país, né? Como muitos cineastas russos já fizeram, né? Sim. E eu acho, eu não sei, eu acho muito maluco, assim, né? E eu acho que vem um pouco, vem um pouco nesse perfil, assim, de tipo assim, eu vou tirar essa, sei lá, um festival grande, sei lá, Veneza, por exemplo, sei lá, vou tirar esses filmes russos porque talvez eles tenham um certo receio de que o público não vá assistir a esses filmes por causa dessa situação, assim, eu não consigo entender essa lógica, sabe? É muito estranho, né? Aconteceu aqui no Brasil também, né? Tinha acho que uma mostra de cinema russo programada para logo, assim, e ela foi adiada, né? Que eu vi meio por cima, assim. Sim. Mas é isso, né? Por exemplo, eu que tenho essa ligação com o teatro também, né? O pessoal do teatro tem falado assim, não, independente, né, de qualquer guerra que tenha acontecido, que vá acontecer, assim, eu continuo amando Chekhov, sabe? Né? E achando genial, enfim, e é isso, né? Nossa, imagina a história do cinema sem os filmes russos, assim, sabe? Sem os teóricos, assim, russos, né? O Guilherme tá falando, né? O Cristão está falando, é uma lógica de impedir a divulgação comercial. Ó. É um assunto bem delicado, bem complexo, mas eu fico muito triste assim quando o cinema, né, a arte é ferida de alguma forma. Né? É muito triste. Vamos ver, tomara que essa guerra acabe logo, que aí tudo volta aí ao normal de alguma forma. O normal não vai voltar, né? Porque já tem destruição para tudo que é lado, uma tristeza danada. Realmente são tempos muito complicados. Né? Logo depois de uma pandemia bizarra que a gente teve no mundo todo, a gente tem que passar por uma guerra, cara, ver coisas absurdas, né? Porque agora com a comunicação rápida, né, instantânea, a gente consegue ver muito mais, né, do que se viu em outras guerras, né? Então, é muito triste, assim, muito, muito, muito triste mesmo. Tomara que acabe logo aí essa guerra e tenha paz no mundo aí. Esse é meu desejo. E assim, e obviamente eles já vão ter um impacto, né? O Guilherme está falando dessa divulgação comercial, eles já vão ter um impacto econômico nisso, na indústria do cinema, porque, claro, como é que, né, eles vão produzir no meio, numa situação dessas, né? Não só os russos, como, sei lá, os ucranianos também, enfim, já vão ter um impacto disso, assim, entendeu? Muito maior, talvez, por conta das decisões do próprio país, assim, né? Não por desembargos que, sei lá. É complexo, é complexo. Tá chegando aqui no final do programa, já quase chegando aqui no final do nosso programa, já tem esse. Viu? Foi show de bola. Agora a gente. Tá me ouvindo, Lívia? Tá Tô, picotando, né? Tá me ouvindo? tá um pouco. Ó, não, tô falando que a gente tá chegando no final do programa. Alô? Alô? Minha internet agora deu uma falhada legal. Mas tá me ouvindo agora, Lívia? Alô? Então, a gente está quase chegando no final do programa. Quero te agradecer já demais pela presença, você ter disponibilizado esse tempinho para conversar sobre cinema comigo. Estou adorando nosso papo. Nossos convidados aqui no nosso chat também, o Tristão está aqui, o Ali, e todo mundo também vai ver a gente aí no offline, que não pôde estar presente aqui ao vivo. Agora é a parte final, Lívia. Lembra daquele programa da Marília Gabriela? Que ela falava assim, uma cor, uma roupa, e aí a pessoa respondia com uma frase ou uma palavra? Exatamente agora o Boomerang Cinéfilo. E aí a gente termina o nosso programa, desde já te agradecendo demais a presença, Lívia. Show de bola. Vamos então começar aqui, ó. Lívia Cabreira, o que mais incomoda uma chefe de divisão de cinema de uma universidade federal? A sujeira que o pessoal deixa na sala, assim. Lívia. Pipocas. O pipoca é até fácil de limpar, né? Mas tem outras coisas. Lívia, indica um filme brasileiro que você gosta muito e você pode indicar para o pessoal. Pode ser algum badalado, não badalado.
Diz é um filme que mora no teu coração. Deve ter vários, né? Mas um que eu tenho pensado muito, né, que a gente pretende aí, programar, né, na abertura, é o Sertânia. Eu fiquei encantada, assim, do Geraldo Sardo. Acho que a gente vai... Tô dando spoiler de novo, mas acho que vai rolar aí uma exibição. Então, e é um filme que está muito na minha cabeça. Assim, eu realmente... Eu vi na pandemia, na TV, e merece a tela grande, né? Show de bola, excelente, excelente. Lívia, qual é o streaming que você mais assiste quando você está repousando em sua casa? Ultimamente eu estou dedicada no Star Plus agora. Estou vendo bastante coisa lá. Tem muita coisa bacana lá no Star Plus. Ou como muitos falam, Star Mais. Que também está valendo, porque está valendo também, porque está ali, está valendo também. É o Star Plus, Star Mais. Lívia, na sua infância, em qual cinema você assistiu a mais filmes? Qual é aquele cinema que você ia direto assim na sua infância? Lá em Araraquara tinha 2 cinemas gêmeos, né? Na mesma rua, só que em quarteirões diferentes. Cine Capri e Cine Veneza. Aí eu não sei dizer qual que eu fui mais, assim, mas eu ia muito nesses 2. E eram cinemas grandes esses? Eram cinemas grandes? Cinemas... O Veneza não era tão grande, devia ser uns 700 e pouco. Ele não existe mais. O Capri existe, é uma igreja hoje, é bem grande, é mais de 1000 lugares. Assim, Caramba, são cinemas grandes mesmo. Caramba, que legal, cara. Show de bola. E agora, Lívia, para a gente encerrar, uma pergunta, é a pergunta mais complicada do meu questionário cinéfilo, Lívia. E a pergunta que o pessoal mais se fica assim. Que assim, eu vou fazer uma pergunta que não é nada a ver com tudo que a gente falou aqui, mas se você não souber a resposta, não tem problema, tá? Não tem problema. Beleza. Que é o seguinte. Lívia Cabeira, para a gente encerrar o nosso papo. Qual é o seu filme favorito com Nicolas Cage? Favorito? Não precisa ser o favorito, talvez um que você lembre agora. Eu lembro muito que eu lembro de gostar dele, mas não sei se eu gostaria hoje, que é o Cidade dos Anjos. Será que seja isso? É Meg Ryan? É Meg Ryan com Nicolas Cage. Isso, eu lembro que eu adorava. Não sei se hoje eu ia, talvez não. Mas você falou do Pig, eu vi esses dias, agora no carnaval. Eu gostei, é bem bacana. É bem Nicolas Cage, filme estranho. Tipo, né, ele dava aquele jeitão dele lá, mas é um filme legal, assim, um filme interessante. Seria um filme possível de ser programado no Cinearte UF, né, pós-reforma. Já digo logo, não passou em cinema nenhum no Brasil, tá? Seria inédito. E ainda ia forçar o bonequinho do Globo a escrever a crítica. Só queria ver o que o bonequinho do Globo ia escrever, meus amigos lá do bonequinho do Globo. Então tá bom, é isso. Chegamos ao fim de mais um programa maravilhoso. Lívia, adorei sua presença. Muito bom te conhecer mais, suas ideias. Pode mandar zap pedindo contatos a hora que você quiser. Adorei aquela... Não vou contar o que você pediu, não, mas adorei aquela tua ideia ali. Cara, é sensacional isso. Vai em frente, vai dar certo. Eu tenho certeza que vocês vão ser um grande exemplo aí nesses próximos anos, como vocês sempre foram, de exibidores pensando em cinema, pensando em dar oportunidades para todo tipo de filme, pequeno, médio, grande, filmes brasileiros. E tenho muito orgulho de morar no mesmo estado que está o Cinearte UF, na cidade de Niterói, que eu tanto amo de paixão. A cidade que tem Wi-Fi nos ônibus. Tem USB funciona. O USB funciona nos ônibus de Niterói. É uma coisa linda. Lívia, muito obrigado pela presença. Adorei sua participação. Obrigada pelo convite. Não, foi bem legal. Eu já acompanhava o programa, assisti Paulo, assisti o Joaquim, assisti alguns. E não, bem muito bacana a iniciativa. A gente está criando conteúdos virtuais, né? A gente ficou. Tchau, Guilherme, veio visitar a gente. Beijo, Gui. E a gente também, né, ficou esses 2 anos fechado, mas assim, queria dizer que fechados, porém não parados, né? Ficamos aí quase 1 ano e meio, mais ou menos, fazendo o Cineclube todas as quintas, virtual.
né? Então, promovemos também vários debates, estou aqui super familiarizado com o StreamYard também, né? Com esse mundo das lives, a gente fez bastante, então acho que foi importante também, assim, para a gente pensar, né, várias coisas, e é isso. Mas agora acho que é hora de voltar, e em breve estaremos aí abertos, se tudo der certo. Querendo receber o público cada vez mais. Show de bola, grande cinearte. Fica lá na rua Miguel de Frias, qual é o número? Número 10, Miguel de né? Frias 9. 9, eu sempre erro por um. Miguel de Frias 9, lá na ponta, ali na praia Em frente à praia de Caraí. É um lugar lindo, maravilhoso. Quem puder, vai lá conhecer, que o pessoal é gente boa, o cinema é maravilhoso. Pessoal, daqui a pouco eu vou entrevistar a Lorena Rocha, vai ser muito bacana. 8h30 aqui nesse mesmo bate-canal. E amanhã entrevistarei o José Geraldo Couto, grande crítico de cinema. Vai ser muito, 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 muito bacana. Sou muito fã do Zé, vai ser bem bacana. É amanhã, 8h30, tá? Para quem está vendo aqui ao vivo. E todas as entrevistas, pessoal, ficam disponíveis lá na TV Caeté, no YouTube da TV Caeté, e também no YouTube do Guia do Cinéfilo, tá bom? Então não deixe de ver as outras 88 entrevistas. É isso? Caramba, já estou ficando 88 entrevistas, tem 20 abertas. Não deixe de ver lá, que tá muito legal todo esse especial, tá bom? E vamos continuar esse ano todo aí com muita gente para ser entrevistada aqui. Então é isso. Um beijo para você, Lívia. Fica com Deus, boa sorte. Viva o cinema, Lívia, vai dar tudo certo. 2022 é o ano do cinema brasileiro, o ano dos exibidores aí, para voltar com tudo. Tenho certeza disso. Beijo para o Alisson Oliveira, que esteve aí com a gente. Beijo também para o Tristão, meu querido amigo. Estou morrendo de saudade de conversarmos sobre os filmes. Eu ficar rindo das sinopses muito engraçadas que Guilherme Tristão faz dos filmes. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.